Olá, este é o Tenístico Podcast. Hoje o episódio número 25, então. Eu sou o Diógenes Savimondo, de Porto Alegre. Então, após um período aí que o Tenístico parou para refletir, fazendo vocês morrerem de saudades, estamos retornando para falar então dessa reta final do ano, do circuito, essa briga pelo número um que ainda tá acesa no masculino, né? A briga entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz ainda até o final do ano pelo número um. E também um pouco do que passou aí nesse período, o US Open, e também um giro rápido aí pela semana do circuito. Então, começando aí pelo US Open, que terminou faz umas 2 semanas, né? Foi um US Open morno, né? Como a gente pôde ver. Djokovic campeão e a grande surpresa no feminino, Coco Gauff campeã, então. A americana, que agora é número 3 do mundo, foi campeã no feminino, desbancando as grandes favoritas. Ela que no mês de agosto, então, conquistou seu primeiro ATP WTA, 500, que foi de Washington. Logo em seguida, o primeiro WTA 1000 de Cincinnati e logo em seguida, então, o primeiro Grand Slam, US Open. Então, fechou essa trinca de títulos aí que deu um grande salto na carreira. Então, agora é número 3 do mundo, respeitada cada vez mais no circuito, nem 20 anos ainda, cabe ressaltar que nem 20 anos, podemos estar diante de um novo fenômeno, como foi lá no passado Serena Williams. Então vamos tomar cuidado, não é fácil fazer essas comparações, mas ao mesmo tempo é inevitável esse tipo de comparação, né? Com a grande campeã Serena Williams, ou a própria Naomi Osaka também, que tinha um perfil atlético similar, né? Jogadora que bate muito na bola, tanto ela quanto a Coco Gauff agora, né? Sagrou-se campeã então do US Open. O US Open que no feminino foi mais movimentado, digamos assim, foi mais animado que no masculino. O masculino foi realmente um torneio morno, muito por conta da grande superioridade de Djokovic, né? Teve uma chave tranquila, avançou com certa tranquilidade, teve uma adversidade ali que foi segunda ou terceira rodada, se não me engano, contra o compatriota e Laszlo Djere. Saiu perdendo 2 sets a 0, mas como a gente sabe que para ele é tranquilo esse tipo de jogo, ele não se abala, né? Manteve a tranquilidade e virou. Então é um jogador que cresce muito em 5 sets, né? Quase imbatível em 5 sets, agora que ele está sozinho, né? Sem o Big Three no circuito. Então é um jogador praticamente imbatível. Mas em 5 sets. Então isso nos leva a acreditar que é muito possível que essa briga seja acirrada pelo número um até o final do ano. Porque agora Djokovic se ausenta então de torneios na gira asiática e retorna em Paris. Então no ATP 1000 de Paris, aí retorna quando o circuito voltar para a Europa para o seu encerramento. Então é uma oportunidade para o Carlos Alcaraz somar pontos, porque ano passado ele não tinha muitos pontos como é que é, a segurar, né, nessa gira asiática. Então ao passo que o Djokovic tinha esses pontos, fez final, foi campeão de Xangai, fez final em Paris, não, Paris ele vai jogar ainda, mas então a chance pro Alcaraz somar esses pontos, né? Tem agora, vamos dar uma colinha aqui, vamos olhar a colinha aqui. Tem o Pequim, que é o ATP 500, depois Xangai 1000, aí tem o Paris e aí o Finals, né? Então, principalmente nesses dois aí da China, o Alcaraz tem chance de se aproximar do número um. E aí a disputa vai ficar entre eles lá nos torneios finais ali na Europa, principalmente no ATP Finals. Mas resta a dúvida de como vai chegar o Alcaraz fisicamente, né? Ele que vem enfrentando problemas físicos, é um jogador de muita intensidade, que isso acaba estourando na parte física. Então, tá com dor no ombro, tá com dor na coxa, vamos ver como ele vai estar. Não sei se ele vai até jogar esses torneios aí que se avizinham, né, na Ásia, lá na China. Provavelmente deva jogar só o 1000, né? Deva pular Pequim e jogar Xangai, o que daí complica para ele encostar no Djokovic. Mas essa briga tá acesa e é muito possível que até o Alcaraz termine como número um.
Também tem um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, que o Djokovic é imbatível em 5 sets, digamos assim, mas em 3 sets ele dá chance, entendeu? Então ele dá chance para outros jogadores para vencerem ele, né? Então, apesar de ser o atual campeão do Finals, existe a possibilidade de outros jogadores até que sempre incomodam ele em 3 sets. 5 sets a gente sabe que só um Alcaraz da vida em muita inspiração, né, consegue bater o Djokovic. A gente viu na final, uma final que foi repetição ali do US Open de 2 anos atrás, a gente viu um Medvedev muito consistente, retomando seu bom tênis, seu bom nível, né, ganhou do Alcaraz na semifinal, um jogo muito interessante do Medvedev, que ele por jogar lá no fundo da quadra, bem atrás da linha de base, ele dá alternativa para os adversários fazerem jogadas de mais angulação, de deixadas, drop shots, que dificulta para ele. Mas ele conseguiu, principalmente contra o Alcaraz, conseguiu reverter essa situação, venceu um jogo dificílimo, que ele já estava ele estava se tornando um freguês do Alcaraz, né? Então botou o Alcaraz também no lugar dele, digamos assim, e conseguiu ir para a final. Na final, aí que tá, na final, a gente até na transmissão apareceu ali que o treinador Djokovic pedindo para ele encurtar as bolas. Era bem isso, a chance do Medvedev era prolongar os pontos e tentar ganhar no físico, mas a gente fica impressionado com o físico do Djokovic, que está cada vez melhor, parece. Conforme a idade está cada vez melhor, ele aparenta estar desgastado fisicamente, mas isso ele aguenta mais 3, 4 sets depois ainda. Então é bizarro. Então o Djokovic teve uma dificuldade no segundo set, conseguiu ganhar no tie-break, mas depois aí deu, né? Aí foi para cima do Medvedev e não deu chance, né? Então, para finalizar aí falando um pouquinho rapidamente aí dos torneios dessa semana, do circuito. Então, destaque para a jogadora Maria Sakkari, que conseguiu seu primeiro WTA 1000 de Guadalajara, aproveitou aí a ausência de grandes jogadoras das top 5 ali do circuito e conseguiu o primeiro WTA 1000, jogadora que frequenta bastante o top 10 do circuito, mas tem poucos títulos. Então esse WTA 1000 aí pelo menos dá um alento para ela seguir batalhando aí por coisas grandes. Uma jogadora que tem virtudes, uma jogadora que não é, digamos assim, não tem grande destaque, mas tem virtudes. Tem uma direita boa, tudo, e conseguiu esse primeiro título, então. E ainda na China tem 2 torneios em andamento, são nas quartas de finais, então, WTA, ATP 250, né? Vamos ver aqui o nome da cidade. Vamos ver se eu vou falar certo, né? Zhuhai Zhengzhou. Então, eles estão nas quartas de finais dos torneios, né? Então, eu vou apostar no cabeça de chave número 1 de cada um desses torneios, que é o Zverev e o Khachanov, então, para serem campeões. Estão vivos, mas tem outros jogadores aí que podem surpreender. Por exemplo, o Korda, que é um jogador que está voltando aí. Vamos ver como ele volta. Então tá, essa retomada então do tenístico agora. Um grande abraço aí e até a próxima então. Tchau!